A chuva caía forte sobre as ruas estreitas do bairro Alto em Lisboa naquela noite de outono quando Tomás, com apenas 22 anos, bateu a porta da casa dos pais com tanta força que o som ecoou como um trovão. "Você não é mais meu filho", gritara o pai, o rosto vermelho de fúria, enquanto a mãe chorava em silêncio no canto da sala. Tomás, de olhos marejados mas firmes, pegara a mochila e saíra sem olhar para trás, o coração partido ao meio pela rejeição que esperava, mas que mesmo assim doía como uma faca cravada no peito. As ruas de Lisboa pareciam mais frias do que nunca. Ele caminhava sem rumo, o telemóvel sem bateria, a carteira com poucos euros. A confissão que fizera naquela noite: "Sou gay, pai. Amo outro homem", fora o estupim de anos de tensão silenciosa. O pai, António Ribeiro, homem tradicional, dono de vinhas antigas no Douro, não aceitava. "Na minha casa não entra essa vergonha", repetira várias vezes. Tomás crescera ouvindo comentários velados, sentindo o peso do olhar reprovador sempre que se demorava demais com amigos homens. Mas agora era real. Estava sozinho. Procurou abrigo num café ainda aberto na Praça do Comércio. Sentado numa mesa do canto, pediu um café e tentou não chorar. Foi aí que o viu pela primeira vez desde o secundário, Miguel, o amigo de infância que se afastara quando as famílias se desentenderam por questões de terras. Miguel, agora com 24 anos, alto, cabelo castanho ondulado, olhos verdes que sempre pareceram guardar um segredo. Ele trabalhava como barista noturno para pagar a Universidade de Arquitetura. "Tomás." Miguel parou ao lado da mesa, a voz baixa de surpresa. Tomás ergueu o olhar, envergonhado das lágrimas que escapavam. "Olá, Miguel." Miguel sentou-se sem pedir licença, pediu outro café e ouviu tudo. Tomás contou a discussão, a expulsão, o medo do futuro. Miguel ouvia em silêncio, os olhos cada vez mais escuros de preocupação. Quando Tomás terminou, Miguel pousou a mão sobre a dele, um gesto breve mas quente. "Fica em minha casa esta noite. Não discutas." Tomás aceitou. O apartamento pequeno de Miguel ficava em Alfama, com vista para o Tejo. Dividiram o sofá-cama, falaram até de madrugada sobre os anos perdidos. Miguel confessou que também era gay, mas mantinha em segredo da família conservadora. "Tenho medo de perder tudo", admitiu. Tomás sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que não estava sozinho. Nos dias seguintes, Miguel ajudou Tomás a encontrar um emprego temporário numa livraria no Chiado. Moravam juntos, partilhavam despesas, risos, silêncios. A proximidade cresceu devagar. Um toque acidental ao cozinhar, um olhar demorado ao ver televisão. Tomás sentia o coração acelerar sempre que Miguel sorria. Mas nenhum ousava falar. O medo da rejeição ainda era grande demais. Uma tarde, 3 semanas depois, chegou uma carta ao antigo endereço de Tomás. A mãe, em segredo, reenviara-a para a livraria. Era do advogado da família. Convocação urgente para a leitura do testamento do avô Manuel, falecido há 2 semanas. Tomás não sabia que o avô morrera. O velho Manuel, que sempre fora mais compreensivo, deixara instruções para que todos os netos fossem notificados, mesmo os desaparecidos. Tomás mostrou a carta a Miguel. "Vais?" perguntou Miguel, tenso. "Tenho de ir. Pode ser a única forma de ter algum dinheiro para recomeçar." Miguel insistiu em acompanhá-lo. Partiram de comboio para o Douro no dia seguinte. O caminho foi silencioso, cada um perdido nos próprios medos. Tomás temia enfrentar o pai novamente. Miguel temia que a família de Tomás descobrisse a proximidade deles. Na Vila de Pinhão, a casa antiga dos Ribeiros estava cheia. António, o pai, a mãe chorosa, a irmã mais velha Inês, casada e com filhos, e o tio Ricardo, sempre ambicioso. O advogado abriu o envelope com cerimónia. O testamento era longo, mas o essencial veio como um choque. O avô Manuel deixava as vinhas principais ao neto favorito, Tomás, por ser o único que verdadeiramente amava a terra e escutava as minhas histórias. Mas havia uma condição: Tomás só receberia a herança se permanecesse solteiro e sem escândalos, até aos 30 anos. Caso contrário, tudo iria para o tio Ricardo. O silêncio na sala foi cortado pelo grito de fúria do pai. "Ele não merece nada. É uma vergonha para a família." O tio Ricardo sorriu disfarçadamente.
Tomás sentiu o chão sumir. A herança era enorme, suficiente para nunca mais precisar trabalhar. Mas a condição era uma prisão. Miguel, que esperava no carro, viu Tomás sair pálido. No regresso a Lisboa, Tomás contou tudo. Miguel ouviu, os punhos cerrados no volante. Não podes aceitar isso. É chantagem. Mas é a única forma de ter independência, respondeu Tomás, voz trêmula. Naquela noite, no apartamento, discutiram pela primeira vez. Miguel, ferido, acusou Tomás de covardia. Tomás acusou Miguel de não entender o peso da pobreza. As palavras doeram. Miguel dormiu no sofá. Tomás chorou sozinho. No dia seguinte, outra carta chegou, desta vez endereçada diretamente a Tomás, em envelope antigo, com letra do avô. A mãe reenviara também esta, em segredo. Tomás abriu-a com mãos trêmulas. Querido neto Tomás. Se estás a ler esta carta, significa que o meu testamento formal já foi lido e causou o alvoroço que eu esperava. Não te preocupes. Aquela condição ridícula sobre solteiro e sem escândalos foi colocada de propósito, para testar a família. Eu sabia dos teus segredos, meu rapaz. Sabia desde que tinhas 15 anos e te vi olhar para o filho do caseiro com olhos que eu reconheci, porque eu próprio olhara assim para o meu amigo João, há 60 anos. Nós nunca falámos disso. Eu tive medo. Casei, tive filhos, escondi. Mas no fim da vida, arrependi-me. Não quero que repitas o meu erro. A verdadeira herança não são as vinhas. É esta carta e um cofre no banco de Vila Real, com documentos que provam que metade das terras foram compradas com dinheiro do João, meu companheiro secreto durante décadas. Ele morreu sem família, deixou tudo para mim. Se quiseres, podes reclamar a parte dele em teu nome e criar uma fundação para jovens como tu, rejeitados pelas famílias. Mas a um preço, terás de revelar a verdade sobre mim publicamente. A família vai odiar-te ainda mais. Vão tentar contestar tudo. O tio Ricardo já anda atrás destas terras há anos. Escolhe com o coração, Tomás. Viva autenticamente. Encontra alguém que te ame como és. Com todo o amor que nunca disse em voz alta. Avô Manuel. Tomás leu a carta 3 vezes, lágrimas caindo no papel. Miguel, que chegara do trabalho, encontrou assim. Leu também, em silêncio. Quando terminou, abraçou Tomás com força. Desculpa pela discussão de ontem, murmurou Miguel. Tens razão. É a tua vida. Mas agora o dilema era maior. Revelar o segredo do avô significaria destruir a imagem do patriarca perfeito, que o pai tanto defendia. Significaria escândalo público, processos judiciais, perda de amigos da vila. Mas também significaria liberdade, e honrar a memória de alguém que sofrera em silêncio. Tomás decidiu ir ao banco em Vila Real, Miguel acompanhou. No cofre encontraram não só documentos, mas fotografias antigas, o avô jovem de mãos dadas com João num campo de vinhos, sorrisos felizes. Cartas de amor guardadas com cuidado. Tomás chorou ao ver. Miguel segurou-lhe a mão. De volta a Lisboa, Tomás começou a preparar-se para o confronto. Consultou um advogado amigo de Miguel, especializado em direitos LGBT. Mas a notícia correu. O tio Ricardo soube da existência da segunda carta, talvez a mãe, pressionada, tenha contado. Telefonou a ameaçar, se tentares sujar o nome do teu avô com mentiras, destruo-te. A tensão cresceu. Tomás começou a receber mensagens anónimas, aberração. Não mereces nada. Alguém pintou, fora viado, na porta do prédio. Miguel insistiu que mudassem de casa temporariamente para a casa da tia dele no Porto, mas Tomás recusou. Não fujo mais. Uma noite, ao voltar da livraria, Tomás foi seguido por 2 homens encapuzados. Gritaram insultos, empurraram-no contra uma parede. Miguel chegou a tempo, gritou por ajuda, os agressores fugiram. Tomás ficou com o lábio partido, mas o pior foi o medo nos olhos de Miguel. Não aguento ver-te sofrer assim, disse Miguel, limpando o sangue com cuidado. Naquele momento, sentados no chão da escada do prédio, algo mudou. Miguel inclinou-se e beijou Tomás, suave, hesitante. Tomás correspondeu, o mundo parando à volta deles.
O primeiro beijo foi salgado de lágrimas e sangue, mas cheio de anos de desejo reprimido. Amo-te há anos, confessou Miguel, voz rouca. Desde o secundário. Eu também, respondeu Tomás, coração explodindo. Mas o perigo era real, decidiram que precisavam de agir rápido. Tomás marcou uma reunião familiar na casa do Douro. Convidou pai, mãe, irmã, tio Ricardo e o advogado. Disse que tinha provas irrefutáveis sobre a vontade real do avô. O pai aceitou, convencido de que Tomás iria desistir da herança para evitar escândalo. No dia marcado, a sala estava gelada apesar da lareira acesa. Tomás entrou de cabeça erguida, Miguel ao lado, desta vez sem se esconder. O pai franziu o sobrolho ao ver Miguel. O que faz aqui este amigo teu? É o meu namorado, respondeu Tomás calmamente. O silêncio foi sepulcral. O tio Ricardo riu-se com desdém. Então é verdade. Vais mesmo sujar o nome da família por capricho. Tomás abriu a pasta. Distribuiu cópias das fotografias, das cartas de amor, dos documentos do banco. Contou tudo, o amor secreto do avô Manuel por João, o dinheiro partilhado, o arrependimento final. A mãe chorou copiosamente. A irmã Inês baixou os olhos, envergonhada. O pai ficou roxo de raiva. Mentira. Tudo falsificado. O pai nunca. Ele era humano, pai, interrompeu Tomás. Amou alguém que a sociedade não aceitava. Escondeu a vida toda. Não quero que ninguém mais viva assim. O tio Ricardo tentou agarrar os papéis. Isto não prova nada. O advogado interveio, prova sim. Os documentos são autênticos, datados, com assinaturas reconhecidas. Metade das terras pertence legalmente ao espólio de João, que deixou tudo ao Sr. Manuel. Tomás, como herdeiro direto, pode reclamar. O pai levantou-se, voz tremendo. Se fizeres isto, perdes a família para sempre. Tomás olhou para Miguel, que apertou-lhe a mão. Já perdi, pai. No dia em que me expulsaste. A discussão degenerou. O pai gritou, a mãe implorou. Inês, surpreendentemente, levantou a voz, basta. O avô teria vergonha de nós, não do Tomás. Mas o tio Ricardo saiu furioso, prometendo contestar tudo nos tribunais. Vais ver, miúdo. Vou destruir-vos aos dois. Nos meses seguintes, a batalha judicial começou. O tio contratou advogados caros, tentou provar que as cartas eram falsas, que João fora apenas empregado. A imprensa local começou a falar, escândalo nas vinhas do Douro, herança dividida por amor secreto do patriarca. Tomás e Miguel mudaram-se para um apartamento mais seguro em Lisboa. A relação aprofundou-se. Partilhavam medos, sonhos, noites em que nenhum dormia com preocupação. Miguel desenhava projetos para uma casa futura nas vinhas, quando tudo acabar. Tomás escrevia cartas à mãe, que respondia em segredo, aos poucos amolecendo. Uma audiência importante aproximava-se. O tio apresentou uma testemunha surpresa, um antigo caseiro que jurou nunca ter visto nada de estranho entre o avô e João. Mas Tomás tinha uma carta a mais, a última, guardada no cofre, em que o avô confessava tudo ao padre da vila, pedindo absolvição antes de morrer. O padre, já idoso, aceitou testemunhar. Na audiência, com voz frágil, confirmou, Manuel confessou-me o amor por João. Viveu com esse peso. Pediu que eu guardasse segredo até depois da sua morte, mas que ajudasse o neto se ele precisasse. A sala do tribunal ficou em silêncio. O juiz pareceu comovido. O tio Ricardo perdeu a cor. Mas fora do tribunal, o perigo voltou. Alguém, provavelmente contratado pelo tio, incendiou o armazém das vinhas. Perderam-se milhares de garrafas de vinho antigo. A polícia investigou, mas sem provas. Miguel ficou destruído. Isto é por nossa causa. Tomás abraçou-o, não. É por causa do medo deles. A pressão aumentou. Amigos antigos viraram as costas. Tomás recebeu ameaças de morte anónimas. Miguel começou a ter pesadelos, acordava suado. Numa noite, discutiram feio. Talvez devêssemos desistir, disse Miguel, voz quebrada. Vender a parte e ir embora.
Para Amsterdão, Canadá, qualquer lugar onde possamos viver em paz. Tomás sentiu o coração apertar. Fugir. Depois de tudo. Não é fugir. É sobreviver. Ficaram dias sem se falar direito. O amor ainda ali, mas ferido pelo medo. A mãe de Tomás telefonou inesperadamente. Teu pai está doente. Stress, diz o médico. Quer ver-te. Tomás hesitou, mas foi. No hospital no Porto, encontrou o pai magro, pálido. António olhou longamente. Fizeste-me lembrar o meu pai no fim, disse o pai, voz fraca. Ele também tinha aquele olhar. Distante. Agora percebo. Tomás sentou-se. Não houve pedido de desculpas direto, mas o pai continuou. O Ricardo ofereceu-me dinheiro para testemunhar contra ti. Recusei. Foi o mais próximo de redenção que António conseguiria. Dias depois, nova reviravolta, o tio Ricardo foi preso. A polícia encontrou provas de que contratara os incendiários, mensagens no telemóvel. O caso desmoronou. No tribunal final, o juiz decidiu a favor de Tomás. A herança foi dividida, metade tradicional para a família, metade para uma fundação LGBT no nome do avô Manuel e de João, para ajudar jovens rejeitados. A família fragmentou-se. O pai aceitou a decisão em silêncio. A mãe abraçou Tomás antes de partir. Inês prometeu visitar. Tomás e Miguel voltaram ao Douro. Reformaram a casa antiga do avô, transformaram parte das vinhas no espaço de acolhimento. Chamaram-lhe Casa Manuel e João. Os primeiros jovens chegaram meses depois. Rapazes e raparigas expulsos de casa, assustados, sem rumo. Tomás e Miguel recebiam-nos, ouviam as histórias, ofereciam cama, comida, terapia. Era exaustivo, mas curativo. A relação dos dois solidificou-se na rotina. Discussões ainda aconteciam, Miguel queria adotar um cão, Tomás preferia esperar, Miguel tinha ciúmes de um voluntário bonito, Tomás ria e beijava-o até passar. Mas o amor era maduro, testado pelo fogo. Uma tarde, Miguel levou Tomás ao mirador sobre o Rio Douro onde se beijaram pela primeira vez depois da agressão. Quero pedir-te uma coisa, disse Miguel, ajoelhando-se. Tirou uma aliança simples de prata. Casa comigo. Tomás chorou, riu, aceitou. O casamento foi pequeno, na casa, com os jovens da fundação, a mãe de Tomás, Inês e os filhos. O pai não veio, mas enviou uma garrafa do melhor vinho com um bilhete, à saúde dos noivos. A imprensa falou do casamento que fechou o ciclo de uma história de amor secreta de 60 anos. Vieram doações. A fundação cresceu. Mas nem tudo era perfeito. Um dos jovens acolhidos, Diogo, de 17 anos, apaixonou-se perdidamente por Miguel. Seguiu-o, escreveu cartas, criou cenas de ciúme. Tomás sentiu o velho medo voltar. Ele é só uma criança ferida, dizia Miguel. Mas Diogo fugiu uma noite, deixando uma carta acusando Tomás de roubar Miguel. Encontraram-no dias depois, a dormir na estação. Trouxeram-no de volta, fizeram terapia intensiva. O incidente abanou-os. Perceberam que o trabalho deles atraía dor, mas também cura. Anos passaram. A Casa Manuel e João tornou-se referência nacional. Tomás publicou um livro com as cartas do avô, tornando-se voz importante na luta pelos direitos LGBT em Portugal. Miguel projetou edifícios sustentáveis premiados. O pai de Tomás morreu 2 anos após o casamento. No funeral, António deixara uma carta para o filho: perdoa-me a demora. Estou orgulhoso de ti, mesmo que nunca soubesse dizê-lo. O teu avô estaria também. Tomás chorou no cemitério, Miguel ao lado. Numa noite de verão, sentados no terraço com vista para as vinhas iluminadas, Miguel pousou a cabeça no ombro de Tomás. Achas que o avô está a ver-nos? Tenho a certeza, respondeu Tomás. E está finalmente em paz. Beijaram-se devagar, o rio Douro correndo calmo lá embaixo, testemunha de amores que já não precisavam esconder-se. A carta que mudara tudo não dividiu apenas uma herança, uniu destinos, curou feridas antigas, abriu portas para muitos que viriam depois. E no coração do Douro, 2 alianças brilhavam sob as estrelas, prova de que o amor,
mesmo o mais difícil, vence.